vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Esse foi um tempo maravilhoso, onde os fiéis receberam daqueles que andaram com Cristo nos dias da sua carne. Há muitos nos dias atuais argumentando sobre a igreja primitiva, alegando ter sido ela um modelo falho de igreja. No entanto, a despeito de seus defeitos, não creio que após ela, o Senhor tenha tido uma igreja tão devotada e santa como a igreja primitiva. A igreja de Atos dos Apóstolos foi uma igreja fervorosa e amorosa, onde a comunhão era uma realidade sincera. O período da igreja primitiva foi importante, sobretudo, por ter sido um tempo de formação que traçou diretriz e o ponto de partida para a história da igreja. Vale lembrar também que até hoje somos influenciados pelos testemunhos de fé e coragem daqueles antigos irmãos. Contexto geral da igreja primitiva. Político. No período da igreja primitiva, o Império Romano dominava a Palestina e essa era obrigada a lhe pagar tributos. No que diz respeito à Igreja de Jesus, o Império Romano foi tal como instrumento nas mãos de Deus para cumprimento dos seus propósitos, pois sua política de expansão do Império globalizou o mundo da época, facilitando a propagação do Evangelho. Com o domínio romano, inúmeras estradas foram pavimentadas e pontes foram construídas. O serviço de correio foi modernizado e se tornou ágil, facilitando a comunicação dos apóstolos com as igrejas e etc. Social. O contexto social da Palestina era formado por 3 culturas que se destacavam: Hebraica, antepassados que habitavam na Palestina há vários anos. Gregos, Descendentes de judeus da dispersão. Prosélitos, Gentios que se convertiam ao judaísmo e circuncidavam-se. Dentro dessas 3 culturas, encontramos 4 classes. os nobres, Primeiro, os nobres, que representavam a minoria, porém eram os mais abastados e privilegiados. os ricos comerciantes,
Segundo, os ricos comerciantes, que representavam cerca de 8% da população, se acrescentar a eles os publicanos e doutores da lei. Os pobres. Terceiro, os pobres. A grande maioria, na qual se agregava os apóstolos e a maioria dos membros da igreja primitiva. Os escravos. Não se tem certeza quanto ao número exato dessa classe que vivia na Palestina no período da igreja primitiva. Os números fornecidos pelos principais historiadores divergem quanto ao número, porém, sabemos que eram muitos. Religioso. A origem da igreja cristã aconteceu no mundo em grandes transformações e incertezas, inclusive no aspecto religioso. Todo mundo até então conhecido, no primeiro período da história da igreja, já possuía suas próprias crenças e religiões. Na Palestina, os 4 principais grupos religiosos eram: A. Os fariseus, que se orgulhavam de ostentar o título do partido religioso mais numeroso entre os judeus. B. Os saduceus, que além de dominar a política, era também o segundo grupo em proeminência. C. Os essênios, que se viam como depositários de misteriosas verdades que governariam a vida de Israel quando o Messias chegasse. D. Os herodianos, que eram uma espécie de seita religiosa mesclada a interesse político, que apoiavam a dinastia de Herodes. Embora não fossem religiosos como os fariseus, possuíam membros fanáticos que procuravam elevar Herodes a uma posição de Messias, por esse ter reedificado o templo. Foi nesse ambiente religioso que o cristianismo surgiu, enfrentando afrontas, críticas e perseguições dos religiosos judeus, aferrados às antigas tradições. O contexto religioso do primeiro período nos dá uma prévia das enormes dificuldades enfrentadas pela igreja cristã ao se estabelecer. Quando percorremos as narrativas do livro de Atos, é comum encontrarmos os cristãos sendo afrontados, maltratados, castigados e mortos. O primeiro período marca um tempo de dificuldades, prisões e sofrimento. A igreja primitiva foi uma igreja poderosa na fé e abundante no amor. Podemos acompanhar através do livro de Atos dos Apóstolos o seu nascimento e parte do seu desenvolvimento. E é nesse livro também que descobrimos que os primeiros crentes priorizavam a palavra, a oração e a comunhão. Os fiéis que compunham a primeira igreja revela-nos uma igreja modelo, que além da obediência e paz na qual viviam, eram dirigidos pelo Espírito de Deus. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Entretanto, seu singular defeito
era a falta de zelo missionário. Apaticamente, permaneceram em seu território quando deveriam ter saído para outras terras e povos. Estavam satisfeitos e felizes pelo fato de terem sido salvos e se contentaram a isso, motivo que lhes adveio brutal perseguição, que açoitou a ociosidade, levando os fiéis a entenderem que o dom gratuito de Deus não havia chegado apenas para os judeus, mas para todos os povos. Naqueles dias, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. A primeira perseguição sofrida pela igreja em Jerusalém é um fato importante que marca o período da igreja primitiva e demonstra quão sério Deus leva a cabo seu plano de resgate da alma humana. Um fato que se segue de positivo à perseguição é a expansão da igreja de Jesus. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Ao serem perseguidos, os fiéis migravam para outras terras e nações, levando consigo a semente do Evangelho e aproveitando-se de rotas romanas para uso comercial e militar. Os missionários rapidamente disseminaram o cristianismo entre vários povos, cidades e nações. Curiosidades históricas. O termo cristão. Em todo o mundo, se usa o termo cristão para identificar os seguidores de Jesus. Essa palavra surgiu no primeiro período da história da igreja. E sucedeu que todo o ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Todos os documentos que compõem o Novo Testamento foram desenvolvidos e escritos durante o primeiro período da história da Igreja.